terceira parte, lei moral. O capítulo é o capítulo 11, lei de justiça, de amor e de caridade. O item é o 1, justiça e direitos naturais, a partir da pergunta 873. Pergunta 873 do Livro dos Espíritos. Espero que vocês aí situem, né? Quem tem o livro, para a gente poder fazer, então, esse estudo. O capítulo 11, que vem falando de lei de justiça, de amor e de caridade, nós vamos no item 1, justiça e direitos naturais. Nós vamos conversar sobre a justiça e sobre os direitos, mas à luz também da espiritualidade. Nós não vamos ficar somente nas questões das leis materiais. São importantes, muito nos importa também, porque nós estamos na carne, nós temos princípios ao qual nós precisamos o quê? Nós precisamos, então, respeitar, né? Mas nós precisamos ter um olhar mais de afinco ao nosso objeto de estudo, que é o lado espiritual. Então, na pergunta 873, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Às vezes na vida, nós também temos fome e sede de justiça. Mas eu não estou dizendo aqui fome e sede de justiça material, né? Porque essa sede e fome de justiça, ela existe materialmente, mas não foi essa que Jesus, quando ele disse para nós da fome e sede de justiça, não foi essa material ao qual ele se reportou, mas o que é a espiritual, né? A nossa caminhada. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito também é uma justiça. Nós temos fome dela também, né? Porque é ela que vai nos trazer aprimoramento, através das oportunidades, ainda que sejam oportunidades dolorosas, ou elas também nos trarão, pelo merecimento, as alegrias, né? Então, nós também temos fome e sede de justiça. E em relação ao outro, a gente já sabe que o mal que ele faz, a ele mesmo fizeste. Então, a gente caminha olhando para a nossa estrada e não para a estrada do outro. Então, Kardec pergunta se esse sentimento, se essa fome de justiça, ela está na natureza, né? Na nossa própria natureza, ou é resultado de ideias já adquiridas aí com o tempo, talvez até pelo homem mesmo, junto da nossa evolução. E eles responderam: é de tal modo natural, que todos se revoltam contra um pensamento de injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, eis porque se encontram frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, olha o que ele está nos dizendo. Olha, essa sede e fome de justiça, ela já existe em nós, né? Sem dúvida, nós fomos avançando moralmente. Então, a gente olha para as injustiças, né? As injustiças que são acometidas. Como nós estamos na carne, a nossa tendência é olhar o quê? As injustiças materiais. E essas injustiças materiais, diante delas, a gente muitas das vezes se vê o quê? Indignados. Por quê? Porque o princípio que habita em mim, o princípio que eu desenvolvi em mim, diante de uma determinada situação, aquilo me faz ver como injusto. E eu vendo como injusto, eu tendo a vir em mim a indignação por aquele fato, a olhar e falar: nossa, realmente essa situação não é merecedora, né? Então, ele está dizendo que Deus colocou no nosso coração essa sede de justiça, essa fome de justiça material e moral, né? Mas ele ainda fala, né, que muitas das vezes a gente encontra muito mais latente essa sede e fome de justiça, essa compreensão de justiça moral e intelectual naqueles que são mais humildes, naqueles mais simples, naqueles mais primitivos do que aqueles que têm muito saber.
Porque, às vezes, aquele que tem muito saber, ele tem muito saber intelectual, ele tem muito saber diante dos princípios terrenos, mas não tem o saber que necessita, que é o saber moral, o saber discernir, o saber que vamos levar conosco. Então, essa sede de justiça, ela é nossa, ela é natural, pelos princípios, né? Pelo caminho que nós fomos percorrendo e nós adquirimos isso, Deus o colocou em nós, e sim, de fato, a gente olha para as situações e consegue identificar injustiças morais e injustiças materiais. Pergunta 874. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de modos tão diversos e que uns consideram justos o que a outros parece injusto? Olha a pergunta. Se a justiça é natural, se Deus nos deu em um momento, se nós já adquirimos princípios para tal, então como a gente vai explicar, né, que cada um entende essa justiça de um modo? Porque a gente sabe que quando a gente fala justiça, quando a gente fala opinião, tudo se dá de uma maneira muito subjetiva, cada um tem o seu, né? O que é errado para mim, talvez, de acordo com os seus princípios, seja não errado, mas sejam corretos, né? Então, como que explica isso, né? Se isso está em nós, se isso é natural, por que cada um vê de uma forma? E os espíritos respondem é que, geralmente, paixões se mesclam no julgamento, aos quais modificam essa compreensão, como com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um ponto falso de vista. Né? Então, veja bem, é que cada um tem um princípio, se esse princípio da justiça, ele não teria que ser natural, inerente a todos nós. É porque nós deixamos mesclar junto a esse princípio da justiça, a essa sede, fome de justiça, que há em nós esse sentimento, a gente mescla junto dele as paixões terrenas, né? A gente mistura muito as coisas. E misturando as coisas, a gente sai de um ponto que nos beneficiaria, ou seja, ampliaria a nossa visão, partindo-se para um outro ponto, a gente passa a não mais enxergar aquilo que deveríamos enxergar. Então, são as nossas paixões mundanas, né? O deixar levar por determinados caminhos que a gente se vê equivocado diante de determinadas situações que a gente precisa ver de uma certa forma e até então não está tendo discernimento para tal. Pergunta 875. Como pode se definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, o que é ser justo? Ser justo é eu respeitar o limite. O meu direito, seja ele moral ou material, ele termina onde o seu direito começa. Então, se o seu direito começa a partir de um determinado ponto, eu não tenho direito de avançar sobre ele. Porque se eu avanço sobre ele, eu quebro um princípio e eu quebro, sobretudo, uma lei de justiça moral, material, né, e espiritual. Pergunta 875A. O que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural, né? Se justiça consiste nos respeitos ao direito, né? Quem que rege, quem que determina esses direitos? Existe a lei humana e a lei natural. Os princípios aos quais temos conosco, que muitas das vezes se confronta com a lei material, mas nós temos em nós, né, um princípio, mas, sobretudo, quem rege todos esses direitos? A lei material, porque nós estamos na carne, a ordem social precisa se perfazer de alguma forma, ainda que ela não seja cumprida por muitos, começando dos nossos governantes, mas as leis estão aí para serem cumpridas, né? E nenhum de nós pode declarar o desconhecimento da lei, visto que ela está aí para todos e contra todos. Da mesma forma
os princípios naturais, aqueles que nós viemos trazendo conosco, desde quando os nossos pais nos ensinaram a discernir o certo e o errado. Olha, você não pode bater no coleguinha, porque isso não vai fazer bem a ele, vai doer, né? O coleguinha vai ficar triste. Então, isso também já é uma delimitação de espaço. Olha, você não tem o direito de fazer isso com o seu colega. Exerça por ele a empatia e se fosse com você. Então, são princípios que a gente vai trazendo. Ainda que surja uma lei mirabolante que fala, olha, agredir o outro é lícito, de acordo, só para exemplificar, tá, gente? De acordo com os nossos princípios, nós não vai se confrontar. Não, ainda que a lei fale isso, mas eu não concordo, é errado, porque o meu princípio natural me leva a pensar de outra forma. A lei está dizendo isso, eu vou tentar cumpri-la. Ainda que às vezes eu não concorde, ou eu não vou fazer aquele ato para não me incumbir nessa lei e, consequentemente, eu precisar de cumpri-la ou então ser colocado à mercê desse dispositivo, né? Tendo os homens feito leis adequadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos variáveis com o progresso das luzes. Vede se vossas leis atuais, apesar de imperfeitas, consagram os mesmos direitos de que na Idade Média. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, por mais que as nossas leis humanas sejam falhas, elas têm uma progressão em relação à Idade Média, né? Então, ou seja, querendo ou não, elas teve, sim, progresso, né? Esses direitos antiquados que vos parecem monstruosos pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens nem sempre, pois, está de acordo com a justiça, né? E realmente, né? Às vezes você vai lidar com o direito, mas você vai falar, é injusto, né? Vocês querem ver um exemplo? Nosso Código Penal que está defasado, que carece aí de uma reforma urgente, né? O nosso código é da década de 40, então muita coisa ali está o quê? Defasada, né? Então, veja bem, hoje as nossas leis materiais, a grosso modo aí para nos entenderem, tem aqueles que tiraram a vida de alguém, muitas das vezes se apresentam diante de uma autoridade policial e são postas em liberdade, né? Por uma série de quesitos que eles cumprem, que ele faz jus naquele momento, né? É réu primário, tem endereço fixo e etc, não tem condenação, PDB. Aquele monte de assunto nós não vamos entrar, né, nesse mérito. Mas aos nossos olhos, dos nossos princípios e leis naturais, ainda que a lei assim o determina, a lei dos homens, a lei material determina, a gente olha com certo senso de quê? De injustiça, né? Mas ainda assim, o livro dos Espíritos está nos dizendo, olha, ainda que hoje a lei de vocês esteja defasada, né? Ele usa o termo aqui imperfeita, ela teve avanço em relação à Idade Média, porque lá muitas atrocidades que hoje são proibidas, lá eram o quê? Justas e naturais. Então, tem sim um avanço, né? E aí ele fala que nem sempre o direito estabelecido pelo homem, nem sempre, né, nos indica aí justiça. Ademais, ele apenas regula algumas relações sociais, enquanto que na vida privada há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal da Consciência, né? Então, essas leis naturais, essas leis não naturais, a gente não confundir, essas leis materiais, elas estão para colocar a população no máximo de ordem que conseguirem, né? E tão somente isso, ela só regulamenta as relações sociais. Mas existe uma outra lei natural e moral que está em nós, que ele fala, né? Na vida, os espíritos falam, na vida privada, há uma imensidade de atos que são unicamente do tribunal da consciência. Porque muitos estão aí com caminhadas equivocadas,
né? Às vezes, muitas das vezes, achando que está escondendo de todo mundo, mas não existe erros nos planos de Deus e nem em cada passo que nós damos nessa jornada, né? E aí, isso te conforta ou te deixa, de uma certa forma, preocupado, né? Pergunta 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamentada na lei natural? Então, fora do direito consagrado pela humanidade. Vamos, então, afastar o direito material, o direito social em que nós estamos envolvidos, né? Cada um aí no seu país tem a sua regulamentação. Então, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça? Onde estão os fundamentos da lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ter respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus ter dado. Então, olha lá, aonde está todo o fundamento de uma lei natural? Se nós temos a nossa lei civil, a nossa lei penal, nós temos uma quantidade de leis, né, que no todo regula uma sociedade, está tudo escrito. Essa lei material nós sabemos onde achar, e a lei natural, aquela que já está impressa em nós, intrínseca em nós, que Deus nos deu, que uns, de uma certa forma, vão por caminhos equivocados, uns deixam a paixão falar mais alto e aí vai por um ponto cego, em que não consegue enxergar uma situação que deveria enxergar. Onde estão essas leis? E os Espíritos estão nos dizendo nada mais, nada menos do que a empatia. Se você tem dúvida dos princípios morais aos quais Jesus nos ensinou, que Deus nos deixou, nós precisamos, primeiramente, fazer uso da empatia. Faça ao outro aquilo que você desejaria que fizesse com você, se você estivesse naquele momento, naquela mesma situação. E aí a gente faz uma reflexão para esses tempos atuais, contemporâneos que estamos vivendo, o caos, o verdadeiro caos, né? Nós sabemos que isso é inerente do mundo de regeneração, né? Regeneração não, do mundo que está se regenerando, né? Porque a regeneração, o bem vai se sobrepor sobre o mal, mas nesse caos em que nós nos encontramos, uma das coisas que a gente menos tem visto ultimamente é o quê? Empatia. Nós estamos vendo, lógico, que existem exceções. Às vezes, Deus coloca nos nossos caminhos anjos que a gente fala assim, Deus nos dizendo, vocês não estão sozinhos, eu estou aqui. Mas essa quantidade é muito escassa, porque hoje cada um tem pensado apenas no quê? No seu próprio umbigo. Quando você fala de ajudar alguém, ajudo se sobrar. E se sobrar, eu dou. Não faz esforço nenhum para ajudar na questão material. Na questão moral, do mesmo jeito. Às vezes a pessoa precisa de um ombro amigo, precisa de um ouvido, você está se esquivando daquilo que você poderia dar, porque você, no seu egoísmo, você acha que a sua situação é pior ou que o seu tempo precisa ser jogado apenas para você. Naquele egoísmo, você não olha, não coloca na balança, olha, eu estou com problemas, mas talvez o problema do outro esteja ao cubo maior do que o meu e talvez até sem esperança de solução. Nesses momentos, minha gente, é difícil aqueles que guardam a pequena dor no bolso, não que a dor do outro seja pequena no sentido, né,
da palavra em si, mas é porque o problema do outro se faz tão grande que o dele se tornou pequeno. Então, dificilmente ele coloca aquela dor dele, aquele problema dele no bolso para ajudar o outro. O problema pode ser do tamanho que for, mas eu vou olhar primeiro para o meu umbigo, o outro que se dane-se. Ou então se faz de indiferente, de omisso e por aí vai. O que nós temos encontrado no mundo de hoje é tudo isso. E tem uma frase que caminha aí pela internet que ela é verdadeira. Não se espante que aquele que torce contra deveria ser aquele que tinha que estar ali junto de você, caminhando com você, te dando força, seja moral, seja material, seja o que for, mas no fundo está torcendo é contra. E tem uma música que fala, né? Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Porque tudo que você precisa, em vez de estender as mãos, está ali puxando o seu tapete e se achando dentro daquela situação muito maior do que você. Aí está uma questão de injustiça natural. Né? Então, o livro dos Espíritos está nos dizendo aqui, os Espíritos estão nos dizendo nessa resposta. Se você não sabe aonde encontrar essas leis, se você não aprendeu com seus pais, quando você começou aí uma infância, se você já é adulto, você tem discernimento, então usa-se da empatia. Se coloca no lugar do outro. Será que era isso que eu gostaria que fizesse para mim se eu tivesse nessa situação? E aí, então, diante dessa pergunta, eu vou saber o caminho certo ao qual eu preciso seguir. O critério da verdadeira justiça está realmente em querer para os outros o que se quereria para si mesmo, e não em querer para si o que se quereria para os outros, o que não é em absoluto a mesma coisa. Como não é natural que se queira o mal para si, tomando-se o seu desejo pessoal como modelo ou ponto de partida. É certo que se quererá o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi de tomar o direito pessoal como base do direito próximo. Então, tudo isso que nós acabamos de dizer, né? E ele dizendo, em todos os tempos, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal, ou seja, não importa o que o outro está passando, o meu direito vale mais. Só, gente, que tem determinados pontos que a gente precisa ter discernimento sobre eles. Tem determinados pontos que a gente precisa ter um olhar de misericórdia para o outro. Eu preciso, de fato, cuidar da minha vida, trilhar o meu caminho, melhorar em mim mesmo. Mas o Evangelho me ensina também se eu posso, eu devo fazer o quê? Ajudar a aliviar o fardo do outro, né? Não é porque ele tem um projeto reencarnatório que precisa passar por aquilo, não é porque às vezes é até merecido, mas tem determinadas situações, e são situações que todos nós humanos estamos aí possíveis de passar por aquilo, nós precisamos ter olhar de misericórdia. Nós precisamos aliviar o fardo do outro. Porque aliviar o fardo do outro, seja de qualquer forma for. Nós não estamos aqui falando de coisas materiais. Nós estamos estendendo muito mais a isso, começando de uma compreensão justa, começando de uma empatia, começando de uma oração, começando por poder entender o que o outro está passando e se o que ele está passando eu posso ajudar de alguma forma. Então, vai muito além, né, do que é material. Mas nós precisamos ter olhares de misericórdia, porque isso também é semeadura. A gente não faz ao outro querendo receber em troca.
mas nós sabemos que com o nosso melhoramento moral, o nosso caminho tende a florescer. E ele só floresce com a nossa semeadora. Então, é saber o que plantar. Porque sabendo o que nós estamos plantando, nós sabemos o que nós encontraremos lá na frente. Pergunta 877. A necessidade que o homem tem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Nós somos seres que temos necessidade de vivermos em grupo, em conjunto, em sociedade. Em outra oportunidade, nós já estudamos isso aqui. É em grupo, no meio, que nós vamos aprimorando nossas habilidades ou estagnando perante elas. Né? Porque às vezes eu vou entrar para um determinado grupo aí que só vai trazer atraso de vida. Mas nós temos essa necessidade de comunicação, essa necessidade de aprendizado, essa necessidade de olhar para o outro e tentar exercitar a empatia. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. Né? Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Essa nossa necessidade de viver em sociedade, ela tem também obrigações particulares, e ele fala assim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos do semelhante. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, se nós temos a necessidade de viver em sociedade, temos. Mas a partir do momento que nós temos essa necessidade de viver em sociedade, nós também estamos sujeitos às leis dessa sociedade. Né? E aí nós estamos sujeitos a leis materiais, mas, sobretudo, sem esquecer dos princípios morais. E ele nos dizendo, né, que a gente, né, os homens, não praticam a lei da justiça. Cada um faz, né, de acordo com as suas represálias. E aí vem essa confusão. Cada um faz o que acha, sem pensar na empatia ao próximo. Muitas das vezes, indo para uma tangente, acompanhando um grupo. Sem fazer a pergunta, isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Jesus, quando passou pela terra, ele agiria dessa forma que eu estou agindo hoje? Porque se eu estou agindo ao contrário do que Jesus agiria, eu estou mais longe dele. Consequentemente, eu estou mais longe também do caminho que eu almejo chegar, que é na classe dos espíritos puros. Então, nós temos, sim, as nossas obrigações particulares, sobretudo de respeito ao próximo. Pergunta 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer para que ele conheça os seus limites? Então, a gente sabe que muitos aí, o que é que fazem, né? Iludem com o direito em si e acaba fazendo o quê? Né? Extrapolando, né? Então, o que pode fazer para que ele conheça os limites? Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de modo recíproco. Mais uma vez, a empatia. Tudo tem limite, né? E dentro desse limite, eu uso a empatia para poder impor um ponto. Olha, daqui eu não passo, né? Porque os seus princípios aos quais eu preciso caminhar, que daqui diante não pode continuar dessa forma. Né? Então, mais uma vez, exercício da empatia. Pergunta 878A. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, ou seja, né, se eu olho para o outro achando que o mesmo direito dele é um meu direito, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro do que os outros, sendo todos iguais diante deles. Estes direitos são sempiternos.
os estabelecidos pelo homem perecem com as instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá ter sempre certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isso, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for baseada na sabedoria. Nós sabemos que no mundo material em que nós nos encontramos, existem aí superiores e inferiores em relação ao quê? Em relação à posição em que se encontra em um determinado, vamos colocar aí, um emprego. Ou não só pelo emprego, mas talvez se coloca superior, como se diz, né? Pela conta bancária que tem. Mas a resposta vem nos dizendo: nós todos somos iguais diante de Deus. Deus não fez distinção de ninguém. Deus criou todo mundo do mesmo modo. E se aquele que estiver num patamar mais alto e ele estiver lá, olha o que ele fala, né? Por virtude de seu saber, não haverá conflito se ele usar de sabedoria. Porque as posições sociais, elas perecem com as instituições. Porque esse poder, ele passa. E aí a gente retoma a nossa origem, né? O dia da exumação do meu pai, eu e minha mãe conversávamos sobre isso e a gente falava, a gente não vale nada. E existe um ditado perfeitamente, né? Que ali naquele túmulo, ali naquele jazigo, ali acaba tudo, a soberba, o ódio, a falta de humildade, o egoísmo, o poder, porque as máscaras caem para todos nós. Ou seja, nós também vamos perecer. Mas todos nós somos iguais. E ainda assim, se um tem uma posição maior do que a outra, por algum motivo e por alguma razão, nós precisamos ainda assim, através da sabedoria, ter discernimento, ter empatia. Não é porque eu estou em um determinado ponto que eu tenho direito de pisar sobre o outro, né? É ter sabedoria e saber que tudo perece. Todos nós retornaremos. E para onde nós retornaremos, nada levaremos de materiais. Inclusive, a nossa profissão que exercemos na Terra, única e simplesmente para nos ajudar a sobreviver diante das necessidades materiais que cada um de nós precisamos suprir durante a nossa caminhada terrena. Porque quando fecharmos os olhos da carne e abrirmos os olhos do Espírito, nada que nós conquistamos aqui estará conosco. Pergunta 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Que caráter teria esse homem, aquele que pratica a justiça? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Ou seja, não existe justiça se eu não tenho amor ao próximo, se eu não exerço a caridade e, sobretudo, se eu não arco e faço com que a justiça moral e a empatia prevaleça diante do direito dos homens. Que todos nós possamos ter o discernimento necessário, que todos nós, ainda que nesse mundo de caos, não sejamos aqueles que vê a nossa dor superior à do outro. Talvez a nossa dor seja até igual, mas que façamos esse exercício de empatia, sabendo-se que até mesmo na dor é possível auxiliar alguém. Até mesmo na dor, a gente encontra caminhos onde um vai auxiliar ao outro, porque nenhum de nós é tão miserável assim que não temos nada a oferecer.
seja material ou seja moral, de lei natural que está em nós, intrínseco em nós, e que Jesus espera, Deus espera, e a espiritualidade amiga aguarde que todos nós a exercemos da melhor maneira. Alguma dúvida, gente?